Eu amo trabalhar com mulheres. Esse foi o primeiro chamado que Deus me deu, ministrar mulheres. E desde que isso ficou muito claro para mim, eu tenho colocado a minha vida nisso. Porque eu acredito no propósito de Deus para a mulher. Você sabia que você tem um propósito? Mas você sabia disso mesmo? Porque aquele que conhece o seu propósito, ele não fica perdido no meio do caminho. Aquele que conhece o seu propósito, ele não fica distraído no meio do caminho. E o que mais tem acontecido nos dias de hoje é o inimigo querendo distrair as mulheres que Deus chamou, que Deus criou para um grande propósito, para viverem distraídas. Distraídas com que situações? No meio dos seus medos, dos seus traumas, dos seus complexos inferiores. Tanta coisa que acontece, tanto rótulo que colocam nas mulheres, mas eu vim aqui dizer para você, que você já sabe disso, porque vocês têm uma pastora que é muito mais ativa do que eu no ministério feminino, que Deus te criou por um propósito. Deus não faz nada que não tenha antes um propósito pré-determinado. Então não foi assim que aconteceu. Olha, papai e mamãe se conheceram e numa noite meio alegre, eles me conceberam. Você não é um acidente. O que aconteceu foi o seguinte: Deus primeiro criou o teu propósito, mulher. E aí, quando Ele criou o teu propósito, Ele falou: eu preciso de uma pessoa com este perfil para ir de encontro a este propósito e executar tudo aquilo que eu planejei que fosse feito. Aí Ele foi e fez a Helena. E Ele colocou dentro da Helena coisas especiais que são para cumprir este propósito. Você pode glorificar a Deus com isso? A palavra de Deus fala lá em Gênesis. A palavra de Deus fala lá em Gênesis que não era bom que o homem estivesse só. Deus, Ele quando cria os céus e a terra, Ele cria todos os seres viventes, todas as árvores do campo, todas as flores, todos os alimentos. E Ele dá uma ordem, Ele fala assim para o homem que é para ele dominar essa terra. E aí Ele olha para o homem e fala assim: olha, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, far-lhe-ei uma adjuntora, que irá ajudá-lo para cuidar de tudo isso que eu criei e está sob seu poder. E aí eu quero dizer uma coisa para você: a palavra auxiliadora, a palavra ajudadora, significa, segundo o dicionário Aurélio, é alguém que é totalmente apta e competente para cumprir o propósito pelo qual foi determinado. Então, quando Deus fala: eu vou fazer uma mulher, uma auxiliadora, uma adjutora que lhe seja idônea, é uma pessoa que é totalmente capaz. E detalhe, pastora, eu olhei no dicionário, quando fala dessa mulher idônea, essa palavra ela significa alguém que é apta e capaz para qualquer papel que lhe é oferecido. Querida, foi com esse propósito que Deus criou a mim e criou a você. E aí Deus fala: olha, ela vai auxiliar o homem no quê? No domínio da terra. Ou seja, Deus não criou a mulher, muito menos o homem, para dominar sobre pessoas. Deus, Ele nos criou para dominar sobre coisas. E quando nós trabalhamos junto com o homem nisso, em uma visão, em um só propósito, sabendo que nós estamos aqui para auxiliar, querido, a prosperidade, a restauração, a cura, a crescimento, a multiplicação. Então eu venho aqui em nome de Jesus dizer para você, tudo aquilo que foi construído sobre essa questão da mulher ser auxiliadora, adjutora, ajudadora da mulher, como se fosse algo de subserviência, eu quero dizer para você, não é. Isso é uma honra de Deus para nós. E quando eu exerço esse papel em amor, sabendo que Deus me chamou para isso, eu colho para mim as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Amém? Então Deus, Ele nos criou, Ele nos formou assim. Só que o que acontece? Deus cria a mulher para viver ao lado do homem, como uma auxiliadora. Aí tem muita mulher que fala assim: eu não aguento mais, porque eu faço tudo nessa casa. Eu trabalho fora, eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu estudo, eu cuido dos filhos, eu administro as finanças. Eu pastoreio a igreja, eu prego, eu canto, não é?
Eu estudo e a gente fala assim, eu estou cansada, eu não aguento. Querida, eu quero dizer uma coisa para você, não se sinta sugada. Se você está olhando para o seu dia a dia, está vendo que você é multitarefa, sabe por quê? Porque Deus te capacitou para tal coisa. Você pode exercer todos esses papéis. Você sabe que quando você vai lá para Provérbios, no capítulo 31, a partir do versículo 10, 31... É isso mesmo, 31, 10. Sobre a mulher virtuosa, a palavra de Deus está falando de uma mulher, gente, lá no Antigo Testamento, está falando da mulher do século 21. É uma mulher que levanta a cedo e distribui as tarefas para os servos. É uma mulher que ela se prepara para o dia mau. Ela não teme o frio porque ela já preparou a lã lá na sua casa para aquecer os seus filhos. A palavra de Deus fala que essa mulher é uma mulher que quando o marido dela passa pela rua, ela é elogiada por causa da postura dele. Uau, que mulher é essa? Eu posso dizer que no Antigo Testamento, então em Provérbios, está acontecendo o quê? Profeticamente, Deus ele já está falando que Ele restauraria a condição original de Eva, lá antes de pecar, antes da queda. Ele fala, essa mulher vai ser restaurada e ela vai executar todas essas tarefas. Diga assim comigo, eu sou totalmente capaz. Eu sou totalmente adequada para o propósito que Deus me chamou. Aí o que acontece? O problema está aqui em um ponto. A palavra de Deus fala que lá em Gênesis, chega a serpente para conversar com Eva. Eu acho que nós começamos a perder o nosso propósito. Nós começamos a perder a nossa visão. Começa a ficar ofuscado aquilo que Deus falou para nós, aquilo que nós podemos fazer em honra para Deus, quando nós começamos a dar ouvidos às serpentes. Eu quero já aproveitar e já aplicar essa palavra na sua vida e te fazer uma pergunta. Quem é a serpente que você está dando ouvido? Porque você tem sido alimentado aqui nessa casa, eu sei, gente, porque eu não assisto ao vivo, pastora, porque normalmente eu estou na minha casa, mas quando eu chego do meu culto, eu vou e coloco no teu e eu ouço a palavra todinha. E aí, eu sei que você está instruída sobre isso, e aí você recebe aquela injeção aqui, ó, toda quinta-feira, de quem você é em Deus, do propósito que Deus gerou na tua vida, para que você foi chamada, mas aí no dia a dia, existem algumas serpentes que começam a falar nos nossos ouvidos. E aí essa mulher Eva, ela ouve a serpente, e é muito interessante que a pergunta da serpente foi, o que foi que Deus disse para você? Que você não pode tocar e nem comer do fruto? Olha só, primeiro ponto, você precisa saber o que Deus falou para você. Porque se você não sabe daquilo que Deus falou para você, quando a serpente vem com as sugestões dela, ela vai colocar em dúvida aquilo que Deus falou ao seu respeito, aí você fica, acho que foi isso. Só que Deus nunca falou não pode tocar e nem comer, Ele falou que não pode comer. E aí Ele já pega ela ali, aí lança a semente da dúvida. Como que o diabo tem lançado sementes de dúvidas a seu respeito? Às vezes você liga a televisão e você vê o que está acontecendo, os rótulos que as mulheres têm recebido. Às vezes você tem no seu grupo de Facebook ou no WhatsApp uma feminista que tem uma ideia totalmente deturpada do propósito da mulher e você começa a conversar com esse tipo de serpente. E você começa a ter dúvidas sobre o que você realmente deve fazer. E aí você conhece a história, eu quero ir para Cristo. Porque o meu ministério para mulheres se chama Mulher Redimida, não é Mulher Caída. Então vamos sair lá do Éden, vamos sair da queda. E aí quando ela cai, ela come do fruto, ela oferece o fruto para o marido dela. Ela não fez ele comer, ela ofereceu. Ele comeu porque ele quis comer. Aí já é outra história. E aí, acontece a queda, e aí vem a maldição do pecado. E aí Deus começa a falar, olha, homem, com você acontecerá isso. Com você, mulher, acontecerá tal coisa. E é muito interessante que nós, mulheres, fomos geradas, fomos criadas por Deus para gerar, amém? Deus nos criou para gerar. Então, a mulher, ela foi criada para gerar filhos,
físicos, biológicos, mas nós também fomos criadas por Deus para gerar vida, amor, alimento, bênção, proteção, cuidado. Nós estamos gerando o tempo todo. Então eu quero dizer para você aqui que se tem alguma mulher que ainda não conseguiu gerar filhos e você tem um desejo, eu quero declarar na sua vida nessa noite, que haja vida no teu ventre e você vai cumprir o propósito pelo qual Deus te chamou. Mas existem algumas mulheres assim como eu que já gerei os meus 2 filhos. Eu sou mãe do Israel, de 8 anos de idade, e sou mãe da Radassa, de 11 anos de idade. E eu parei por aqui, gente, glória a Deus. Só que eu continuo gerando. Eu posso gerar amor. Eu posso gerar maternidade. Eu posso ser mãe de crianças que são órfãs. Eu posso ser mãe de mulheres que são até mais velhas do que eu, mas nunca receberam um abraço materno. Eu posso ser mãe até do meu próprio marido em momentos que ele precisa de um conselho de mãe, sem esquecer que eu sou esposa dele em primeiro lugar. E aí ela foi feita para gerar. Me fala uma coisa. Para você cumprir com o teu propósito, você sente dor? Um exemplo, Danilo. Vou falar do Danilo. Ele cantou aqui agora. Vocês viram, né, gente? Quando ele está perto de mim, eu me recolho a minha insignificância. Então, o Danilo, quando ele abre a boca para cantar, Deus o criou com esse propósito de louvar. Você sente dor para cantar, Danilo? Não, né? Flui assim, né? Sai. Pastora Fernanda, a mesma coisa. Não dói. Por quê? Porque esse é o teu propósito. Quando você está cumprindo o seu propósito, em obediência não é para você sentir dor. Mas por causa do pecado, não era para Eva sentir dor para ter filhos, porque ela foi criada para gerar. Mas aí por causa da desobediência, por causa do ouvido que ela deu à serpente, por causa do pecado, aí a maldição vem sobre ela. Olha, o pecado gera morte. A partir de hoje você sentirá muita dor para cumprir o teu propósito. Ai, meu Deus, quer gerar filhos. Ok, mas como o nosso Deus, Ele é resgatador. Ele criou o homem e a mulher porque Ele tinha um carinho especial por nós. Deus, Ele amava se relacionar com Adão e Eva ali no jardim. Foi só para isso. Deus, Ele tinha anjos para adorá-lo no céu. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então, por que Adão e Eva? A palavra fala que ao entardecer, Deus vem caminhando pelo jardim para quê? Para ter relacionamento. Para estar com seus novos amigos. Adão e Eva. E aí, quando tudo isso acontece, o pecado separa. A única coisa, preste bem atenção. A única coisa que te separa da comunhão com o teu Deus é o pecado. E eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Jesus Cristo já te libertou da lei da morte e do pecado. Você não precisa viver sobre este domínio. Você não precisa mais viver separado de Deus, porque Jesus Cristo já te redimiu. E aí, Deus fala então, aí serpente, é o seguinte, agora eu vou falar com você. E aí ele fala, tal, rastejarás, etc e tal. Eu colocarei inimizade entre você e a mulher, e tem uma coisa que eu vou te falar. Da semente dela, virá aquele que vai pisar na tua cabeça. Querido, eu tenho algo para dizer para você. Eu não sei qual foi o momento da sua vida que você errou o alvo, porque pecado significa errar o alvo. Eu não sei por quanto tempo você andou direito no propósito que Deus chamou, ou se você até o dia de hoje ou de ontem, você não estava caminhando. Mas eu quero dizer para você uma coisa: a partir do momento que você se arrepende, a partir do momento que você se encontra com a cruz de Cristo, a partir do momento que você decide se arrepender dos seus pecados, Deus, Ele restaura o teu propósito, e tudo aquilo que Satanás usou para te envergonhar, para roubar as bênçãos de Deus sobre a tua vida, querida, eu quero dizer uma coisa: você vai ser a testemunha, você vai ser o instrumento que Deus vai usar para tirar das situações que você vivia antes, de pecado, de humilhação, de vergonha, de medo, de enfermidade. Você será o instrumento que Deus vai usar. Deus não desistiu de nós.
Deus não desistiu de nós. Eu já estou encerrando, mas sabe, eu não sei o que você tem vivido na tua vida, eu não sei qual foi o rótulo que te colocaram, eu não sei qual foi o momento que você caiu, eu não sei o que foi que falaram para você, mas eu vim aqui nessa noite, na verdade eu descobri isso agora, que eu vim aqui para te dizer que o propósito que Deus determinou para a tua vida, ele vai ser cumprido se você estiver disposta a viver nele. Eu quero te convidar nessa noite a fechar os seus ouvidos carnais, onde as serpentes têm soprado em você. Abra os seus ouvidos espirituais, volte-se para a palavra de Deus e se permita cumprir o teu propósito. É porque cumprir o propósito para as mulheres nessa geração é um pouco contraditório, porque parece humilhante. Parece que eu estou sendo rebaixada. Não é assim que a gente ouve? Deixa de ser boba. Por que você vai cuidar desse filho? Por que você vai insistir nesse casamento? Por que você vai continuar trabalhando desse jeito para ajudar na renda da sua casa? Por quê? O pecado trouxe a subserviência. A palavra de Deus fala que, olha só, o propósito que Deus criou a mulher. Deus te criou com um propósito para ser auxiliadora. Isso é uma honra muito grande. Quando eu sirvo o meu marido em amor, quando eu entrego o meu melhor para ele, quando a minha prioridade na minha casa é fazer a melhor comida para o meu esposo, é cuidar dos meus filhos, é adornar a minha casa, é ajudá-lo naquilo que ele precisa, eu recebo em troca proteção. Nós precisamos abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento para o que está acontecendo neste mundo. O feminismo tem batido a sua porta dizendo para você que você precisa ser independente. E aí quando você está sozinha naquele apartamento, chega um estranho lá, você não sabe para onde correr, porque você não tem proteção. Porque você se sente sozinha. De que adianta você ser uma mulher tão bem-sucedida? De que adianta você aparentemente ser tão autossuficiente? Ter um discurso de que você não precisa de ninguém, não se submete a ninguém, sendo que quando você deita na sua cama, você sente solidão, você sente falta de um toque, você sente falta de uma conversa. Mas pastora Gisele, gente, eu estou ministrando para mulheres aqui do jeito que eu ministro lá na minha igreja. Na verdade é um papo que nós estamos tendo aqui, é uma conversa. Não deixe a serpente te enganar. Submissão, amor, serviço, perdão é o propósito pelo qual Deus nos criou. E eu tenho algo para te dizer: ninguém perde por ser fiel. No reino de Deus não existe ser bobo ou ser boba. Mas o que você vai ganhar com isso insistindo nesse casamento? O que você vai ganhar com isso insistindo em sempre colocar a melhor comida na mesa? O que você vai ganhar com isso em trabalhar tanto? Querido, eu quero dizer uma coisa para você: ninguém perde por ser fiel. A sua fidelidade em cumprir o teu propósito trará para você um grande peso de glória, de honra. Não desista agora, porque Jesus, ele já veio. E aí, já encerrando, Deus, ele encontra uma menina. Sabe uma coisa que eu gosto de ativar? Mulheres novinhas. Eu comecei o meu ministério pastoral quando eu tinha 19 anos de idade. Nascida na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Sempre fiz parte daquele ministério, pastora. E eu sempre amei o altar. E eu sonhava tantas coisas em Deus, eu tinha tantos desejos, mas todos me viam apenas como uma criança que não queria sair do meio dos adultos. Então eu queria sempre ficar no meio das moças mais grandes, maiores, mais maduras. E eu queria ser a regente da mocidade, pastor Emerson. Era o meu sonho, reger a mocidade. E eu queria fazer tudo, na verdade. Eu queria ser secretária da igreja, eu queria ser tesoureira, eu queria limpar a igreja, eu queria ficar na cantina. E na verdade eu fiz tudo isso, porque eu sempre amei o altar. E
quando eu era tão novinha, gente, isso eu estou falando coisa de 11 anos, 12 anos de idade. Todos me viam apenas como uma criança, mas eu era uma criança que eu já sabia quem eu era em Deus. Eu já tinha sonhos tão profundos dentro de mim. Tinha uma chama que ardia tão forte dentro de mim, mas ninguém levava aquilo a sério. Todos viam uma menina. Quantas vezes eu ouvia pessoas mais velhas falando: Gisele, vai para tua casa, deixa as moças. Você é criança, menina. Quantas vezes eu ouvi dentro da minha casa, e eu não falo isso com mágoa, com nada disso, não. São as gerações que têm compreensão diferente. E às vezes eu chegava tarde da igreja e eu falava assim: eu estava na igreja orando. Que orando o quê, menina? Você lá sabe o que é orar? Mas eu estava orando. Eu estava mesmo buscando o batismo com o Espírito Santo. Quando meu marido me encontrou, eu tinha 15 anos de idade, numa igreja que existe há mais de 100 anos na Avenida Mateu Bay. E eu carregava a mala do meu pastor, que quando ele chegou nessa congregação onde eu nasci, pastor Josué Francisco da Silva, era um homem que tinha tanto fogo de Deus, pastor. Ele fervia, Deus usava ele assim no profético. Pessoas eram curadas de HIV quando ele chegou naquele lugar. E eu era uma menina de 13 anos de idade que ficava assim naquele pastor. E eu falava: eu quero o que esse homem tem. Aliás, eu falava: eu quero casar com um homem igual ele, cheio do Espírito Santo. E resumindo a história, quando meu esposo me encontrou, que eu estava na tarde de libertação onde esse meu pastor pastoreava, porque eu literalmente carregava a mala dele. Eu ficava tanto no pé dele que onde ele ia, ele me carregava. E eu ia, todo culto que ele ia pregar, eu ia lá. E eu era uma criança, gente. Eu tinha 13 anos de idade, eu era criança em todos os aspectos. Eu era uma menina. E eu estava naquele tempo buscando o batismo no Espírito Santo. Tudo que eu queria era o batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas. E eu estava naquela busca. E aí teve um dia que o meu esposo chegou em mim e falou assim: moça, paz do Senhor. Aí eu amei. E aí nós conversamos e ele já chegou e me pediu em namoro. Aí eu falei para ele: mas eu nem te conheço. Eu não conheço você. Ele falou: como você não me conhece? Faz 3 meses que eu fico de frente para você. Era assim, ó, eu ficava sentada aqui, ali ficava o som, ele ficava de frente para mim, olhando para mim. Ele falou: faz 3 meses que eu estou te observando. Eu vi quando Deus usou o profeta para falar sobre quem você seria em Deus, que você iria para as nações, que você iria cantar, etc e tal. E naquele momento eu falei: essa vai ser a minha esposa. E ele falou: eu não tenho mais nada para esperar, porque eu já estou esperando 3 meses. Gente, eu nunca tinha visto esse homem na minha vida. Sabe por quê? Porque eu estava sedenta por Deus. Eu estava buscando de Deus cumprir com o meu propósito. E eu entrei nesse assunto para dizer para vocês que por causa do meu testemunho, enfim, nós começamos a namorar. Foram 4 anos. Comecei a namorar com ele, eu tinha 15. Com 19 anos nós casamos. Quando nós casamos, passaram-se 6 meses e o nosso pastor presidente do Madureira falou assim: não vão ter nem lua de mel, já vão pastorear a igreja. Só que fazia 6 meses que eu saí da casa da mamãe e agora eu sou casada. Mulheres, vocês conseguem entender, né, o que é isso? Faziam 1 mês que o meu irmão mais velho tinha acabado de morrer. Eu estava enlutada. Eu tinha acabado de ganhar, pastor Emerson, o meu saxofone, que eu comecei a tocar na orquestra da igreja. Aquilo era o meu sonho. E aí nós fomos enviados para uma igreja. Eu era regente na época de um coral de em torno de 2.000 jovens. Cantava, estava muito bem instalada na minha realidade de vida. Quando Deus me chamou meu esposo para pastorear a igreja, eu cheguei numa igreja que existia em torno de 50 anos, só a dirigente do departamento de mulheres. Estava lá há 17 anos, quase a minha idade, né? Porque eu tinha 19. E quando eu cheguei lá, eu fui recebida assim, pastor, com um buquê de rosas vermelhas. Pastora, foi ali que eu descobri que até aí eu seria pastora. Pastora, nós não estávamos empolgados em conhecer o nosso novo pastor. Nós estávamos ansiosas por conhecer a nossa pastora, porque fazem 6 anos que nós estamos sem pastora. Porque a esposa
do outro pastor, por alguns motivos, não estava na igreja. Sabe o que eu fiz? Já estou encerrando. Se os meninos quiserem até subir para um louvor. Eu me trancava no banheiro da igreja. E eu chorava o culto inteiro, pastora. Porque eu falo, eu não sou pastora, eu quero meu saxofone de volta. Eu quero a minha banda de volta. Eu quero as minhas amigas de 15 anos de volta. E aí começou, pastor, a gente quer te ouvir pregando. E eu não sabia pregar, eu nunca tinha pregado a palavra na minha vida. E aí algumas descobriram que aquilo mexia comigo, aí virou, né? Prega, 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 prega. E eu chorava. E aí chegou um dia que o meu esposo falou assim para mim, você vai fugir até quando? Eu falei para ele, mas eu sou tão nova. Ele falou assim, Deus te chamou, cumpra o teu propósito. É por isso, preste bem atenção, já estou encerrando, que eu foco a minha vida, o meu ministério, para incentivar meninas novinhas como você. E para te dizer que você não precisa esperar se formar na faculdade, casar, perder toda a sua juventude para falar, eis-me aqui, Senhor, para cumprir o meu propósito. É verdade que a minha vida foi diferente da vida de todas as demais que caminhavam comigo. Eu precisei renunciar a muitas coisas. Eu fui obrigada a amadurecer durante o processo sem que tivesse ninguém para me treinar. Ah, se não fosse as referências que eu buscava em oração, Senhor, coloca no meu caminho mulheres que não estão perto de mim, mas que eu possa olhar para elas e ter força para continuar e cumprir com o meu propósito. A pastora Fernanda Brum foi uma dessas pessoas que Deus colocou na minha vida. E às vezes quando eu não compreendia nada, eu ia orar e eu colocava um louvor e eu era ministrada profundamente. E eu vou. E eu chorava no meu quarto, eu falava, Senhor, eis-me aqui. Coloque-se em pé com a permissão dos vossos pastores. Você não precisa esperar mais nada para viver o seu propósito em Deus. Você não precisa dar satisfações ao mundo sobre o que eles acham, se é legal ou não você renunciar a tua vida para cumprir com o teu propósito. Eu quero dizer uma coisa para você, mulher que está aqui. Deus, Ele tem falado algumas coisas para você. Você está se fazendo de desentendida, mas você sabe exatamente o que Deus quer dizer para fazer, o que Deus quer fazer com você. E você está com medo, porque o que Deus falou com você tira você da tua rota, tira você do teu lugar de conforto. Mexe com os seus planos. Mas eu vim aqui dizer para você, uma menina que se entregou ao ministério, que se entregou aos propósitos de Deus quando eu tinha apenas 15 anos de idade. Eu quero dizer uma coisa para você: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A esposa do Kenneth Hagin tem um livro chamado assim, O Preço Não É Maior do que a Graça. O que Deus chamou para fazer, tenha coragem. O desejo de nós que fomos chamadas aqui no altar para ativar vocês, não é que vocês fiquem o resto da vida aí sentadas nos ouvindo. Nós queremos que vocês vão um pouco mais. Nós queremos receber testemunhos de que vocês estão fluindo lá dentro da casa de vocês. Nós queremos ouvir o testemunho que você teve coragem de abrir mão daquilo que para você era muito bom, mas você sabe, você compreendeu que os planos e os propósitos de Deus para a sua vida são ainda melhores. Oh, querida, você não é um corpo, você não é um cabelo que se movimenta de um lado para o outro. Você é uma mulher escolhida com um propósito específico para impactar a tua geração. Viva este propósito. A tua alegria, a tua suficiência, a tua satisfação, a tua autoestima depende disso. Eu quero dizer algo para você, eu já vou encerrar. Os meninos podem escolher um louvor, ou a pastora, fica à vontade. Eu quero dizer uma coisa para você. Os pensamentos de Deus sobre você é de paz e não de mal, para te dar o futuro que você deseja.
Quando quando aquele moço rico encontra Jesus no meio do caminho, e ele fala: o que eu faço para te seguir? Eu vou ser rápida. Bom mestre. Aí Jesus fala: por que você me chama de bom? Não vem com seu papo religioso para mim. Eu sei quem eu sou e eu sei quem você é. Então vamos lá, olha, o que eu faço para te seguir? Faz o seguinte: pega todos os seus bens, pega todo o seu dinheiro, distribui para os pobres, depois você vem e me segue. Aí a palavra de Deus fala que o moço ficou triste, porque ele era muito rico. O problema não era esse. E ele sai andando. Aí os discípulos olham para Jesus e falam: peraí, me explica isso aqui. Ele não pôde seguir porque ele não conseguiu abrir mão dos bens dele. E nós que deixamos tudo, nós deixamos tudo para te seguir. Nós largamos família, nós deixamos emprego. E aí, o que vai ser de nós? Quero justiça nesse negócio. Diga assim para a irmã que está do seu lado: Deus não deve nada a ninguém. Ah, você não entendeu. Deus não deve nada a ninguém. Aí a resposta dele foi a seguinte: olha, não existe ninguém nessa terra que não tenha deixado pai, mãe, dinheiro, casa, por amor de mim, que não receba 100 vezes tanto nessa terra, com perseguições, mais a vida eterna. Eu quero encerrar essa pregação, mulher, dizendo para você o seguinte: o cumprimento do teu propósito, a tua obediência não vai roubar os teus sonhos. Querida, preste bem atenção. Deus não quer roubar a tua alegria. Deus não quer te empobrecer. Deus não quer roubar o teu casamento. Deus não quer tirar os seus mais profundos sonhos. Ele só quer que você confie nele. Confia os seus caminhos ao Senhor. Entregue a Ele. Você é redimida. Você é filha. Você pode todas as coisas em Deus. Ei, preste bem atenção. Essa conversa da serpente não é liberdade não, viu? Isso aí é coleira em você. Isso daí é padrãozinho formatado do mundo. Você não precisa disso. As mulheres que se destacam são aquelas que conseguem dizer: não, não, não pertenço a esse estilo de vida. Não vou me encaixar nesse quadro. Não vou me vestir dessa forma. Eu sou diferente. Eu fui criada com um propósito. Você foi criado com um propósito. Oh, meu Deus do céu, que honra servir ao Senhor. Que honra estar disponível para Ele. Sabe todas aquelas palavras de maldição que foram lançadas sobre a tua vida? Todas elas foram anuladas na cruz do Calvário. Todas elas perderam a força sobre a tua vida. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. O diabo não tem mais nenhum poder. O teu inimigo que você está lutando já foi vencido há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Você tem lutado contra o quê? Eu aprendi que o único poder que o diabo tem é aquele que nós damos a ele, pastora. Que tipo de poder e autoridade você tem dado, mulher, para Satanás em sua vida? Coloca ele para correr. Coloca ele para correr. Feche os seus olhos agora. Eu quero orar com você e nós vamos louvar. Deus, eu sou grata a Ti pela vida de cada mulher que está aqui. Assim como Neemias, nós fomos chamadas para um grande propósito. E nós vamos cumprir com o nosso propósito. Nós vamos reconstruir os nossos muros, os muros do amor, do perdão, da família, da maternidade. Oh, meu Deus, nós somos servas e há uma grande honra nisso. Estamos aqui, Senhor, para fluir em toda a verdade, em toda honra, em toda obediência, em todo o propósito que o Senhor determinou para nós. Em nome de Jesus, eu declaro agora que sofismas sejam liberados da tua mente agora. Em nome de Jesus, eu quero declarar também cura. Cura no seu corpo, do alto da cabeça até a planta dos pés. Ei, a palavra de Deus diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Querida, você não precisa viver debaixo de doença, porque Jesus Cristo já te redimiu na cruz do Calvário.